Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus para esse dia tão bonito que Deus fez, né? Nós estamos lendo e estudando sobre os 13 atributos de Deus, os 13 princípios da misericórdia de Deus. E o versículo está em Êxodo, capítulo 34, 6 e 7. Quando Deus passou por Moisés no Monte Sinai, diz assim: e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, de fidelidade, que mantém seu amor por milhares, perdoa a iniquidade, a rebelião, etc. E eu quero ler agora o terceiro princípio que nós estudamos em nossa última aula, que fala que Deus passa por cima do nosso pecado. O que quer dizer isso? Sabe quando você perdoa alguém que te ofendeu? É perdão total, né? Obrigado, Gabi. É perdão total quando você perdoa, né? Só que nós temos o costume de perdoar e muitas vezes o nosso perdão não é total. Então o perdão de Deus é diferente do nosso. E eu quero falar essa palavra aqui nesse ambiente tão fantástico, que nesse momento somos presenteados por essa glória, onde o sol está sobre nós aqui no monte e lá embaixo as nuvens e em cima a chuvinha, né? Então isso é uma imagem em 3 dimensões, né, Gabi? E eu quero aqui fazer uma oração com o Talit, porque nesse dia que Moisés teve essa revelação de Deus, dizem os sábios que eles viram o Talit. Viram o Talit sobre Moisés e viram o Talit de costa, assim. Então eles tiveram uma imagem. Tiveram uma imagem de Deus com o Talit. Essa foi a imagem que Moisés viu no monte. É isso que diz o Talmud. Então observe, aquele povo tinha pecado, bezerro de ouro, construíram o bezerro de ouro. E Moisés, com toda a sua bondade, ele achava que jamais aquele povo seria perdoado, porque o pecado foi tão grave, tão grande, que parece que não haveria perdão para eles, né? Então Moisés sobe o monte e Deus aparece para ele de costa. E Deus mostra não sua face, mas mostra sua bondade, mostra o seu amor, mostra sua misericórdia. E no Talmud diz exatamente isso, que quando Israel pecar, se o pecado for muito grave, então se eles pedir perdão, eles devem citar todos os 13 princípios da bondade de Deus. E quando eles citam os princípios da bondade de Deus, então Deus perdoa os seus pecados. E quando eles pecam, para a chuva. E quando Deus perdoa, a chuva volta. E agora estamos vendo aqui a chuva. Está pingando aqui, está caindo a chuva. E eu gosto de me molhar nessa chuva, porque ela representa o amor de Deus, representa a graça de Deus. Eu quero aqui orar exatamente assim, contemplando essa chuva. Eu quero que você ore comigo, dizendo: Senhor, meu Deus, nosso Deus, Pai de amor, de bondade, cheio de misericórdia, tardio em irar-se, pronto a perdoar, cheio de fidelidade, cheio de amor, de bondade, que perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, e que visita a bondade dos pais nos filhos até 1000 gerações. Nós te louvamos, Senhor, por esta
chuva gostosa, por esse momento tão lindo aqui no monte, onde nós podemos ver, contemplar aquilo que Moisés viu também lá naquele monte, a tua glória. Aleluia. Amados, contemple um pouquinho aí essa imagem linda que aparece lá, onde as nuvens estão subindo e parece que as nuvens estão adorando, né? Subindo, proclamando a bondade de Deus. E eu quero louvar a Deus por essa grande bondade e misericórdia que Deus tem tido para conosco. Se você pecou, errou tremendamente, e se você se arrepender, não importa o tamanho do pecado, Ele vai perdoar e nunca mais vai citar aquele pecado. Será como jogar no fundo do mar e Ele volta a confiar em você como sempre confiou. Eis que tudo se faz novo, diz a palavra. O amor de Deus ultrapassa o tempo, o espaço, o presente, passado e futuro. E é isso que nós contemplamos aqui. Nosso Deus é aquele que perdoa mesmo, de coração, e nunca mais joga em nosso rosto. Então, assim também, eu creio que nós deveríamos tratar nosso esposo, a esposa, o cônjuge, quando ele pedir perdão, não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho da falha, do erro. Se nós queremos ser semelhante a Deus, nós devemos então nos comportar como Deus. Poucos dias atrás, uma pessoa disse: meu marido fez um pecado e tal, e eu queria me separar, o que eu faço? Digo: você deve ajudar seu marido a vencer o pecado e não abandoná-lo quando ele erra. Seria como uma criança que está passeando conosco no shopping e de repente ele se suja, cai no chão, ou ele faz alguma coisa errada e a gente vai bater na criança, abandonar, deixar lá. Se a criança, por exemplo, se suja as fraldas, como a gente faz? A mãe limpa. E se ela deu prejuízo na loja que entrou e sujou a loja, a mãe vai lá e limpa e paga o prejuízo e leva a culpa. Tudo isso Deus faz também. Então esse é um aspecto da grande misericórdia de Deus, a bondade de Deus. É tão grande que Ele leva a nossa culpa, Ele passa por cima do erro, Ele passa por cima da falha, Ele apaga o pecado, Ele sofre junto com a gente, porque quando um pai vê o filho errando, ele sofre com o filho também. Então dessa forma, nós também devemos agir assim também com os nossos filhos, assim também com os nossos familiares que um dia erraram conosco. Eu quero desejar a você que você tenha um final de semana muito especial e que você possa recapitular toda esta aula e veja se você está enquadrado aí nesta visão de Deus. Vê se você consegue ser semelhante a Deus, pelo menos um pouquinho, nesses atributos de Deus, ok? Shalom, Deus abençoe. Fique com essa imagem linda aí, maravilhosa.